Da ist weg. Vamos lá, então, né? 16 horas com vocês aí? Isso, são Jetzt, jetzt 16 hilft horas, Sandrinha. ein bisschen. Então vamos. Graças a Deus estamos aqui. Aqui em casa, não sei se vai cair, está começando a ventar bastante de novo, mas não vai cair, não, né? Okay. Capítulo 83 de Vinha de Luz, examinai, não é isso? Vamos fazer a nossa prece, então, inicial, rogando a Jesus, nosso mestre, amigo, a Deus, nosso Pai, a Maria de Nazaré, esta mãe amada de todos nós. Aqui estamos com esta vontade, Senhor, de nos mudar para melhor. Sabemos, mestre, que a transformação não é nada fácil. Hoje não temos tantas ilusões a esse respeito, mestre, mas é justo por isto que estamos aqui, pelo amparo que recebemos nesses estudos, ampliando o nosso nível, Senhor, de percepção de nós mesmos. Porque, na verdade, Jesus, tão pouco ainda nos conhecemos. Permita, mestre, que neste período tão curto possamos trocar vibrações fraternais, possamos, Senhor, com Emmanuel e Chico, aprender o caminho certo, seguro do Evangelho. Abençoa a todos que aqui se encontram, Senhor, encarnados, desencarnados. Rogamos, mestre, pelos lares, não só os nossos, mas os lares da face da terra. Sabemos, Jesus, que é o lar, a célula primeira, para a volta do Espírito, em busca de aprendizado. Permita, Jesus, assim, que envolvidos no teu amor, na tua misericórdia, possamos realizar este encontro de hoje. Graças a Deus. Vinha de luz, então, examinai. E Emmanuel vai buscar na segunda epístola de João, no versículo 10, o seguinte: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Emmanuel, então, vai fazer as considerações dele. É razoável que ninguém impeça o próximo de falar o que melhor lhe pareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. Em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter convosco, trazendo as suas mensagens pessoais. Esse é portador de convite à insubmissão. Aquele outro é um vaso de queixas enfermiças. Indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Batem a porta, a prudência aconselha vigilância. O coração é um recinto sagrado onde não se deve amontoar resíduos inúteis. É imprescindível examinar as solicitações que avançam. Se o mensageiro não traz as características de Jesus, convém negar-lhe guarida, de caráter absoluto, na casa íntima, proporcionando-lhe, porém,
algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher em nosso benefício no setor das utilidades essenciais. E números curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros nada possuem além da presunção de bons faladores. São quase sempre grandes necessitados sob a veste falaciosa da teoria. Sem feri-los nem escandalizá-los, é justo que o devotado aprendiz de Jesus lhes prodigalize algum motivo de reflexão séria. Desse modo, os que julgam conduzir um estandarte de suposta redenção passam a conduzir consigo a mensagem do bem, verdadeiramente salvadora. O problema não é o de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. Todas as mensagens são tão profundas, não é, gente? Tão profundas. Em poucas palavras, sinteticamente, Emmanuel nos traz essas reflexões. E hoje, ao ler este versículo, me lembrei justamente de que a casa é o templo do coração, não é? Em outra mensagem, o próprio Emmanuel traz essa simbologia do Evangelho. A casa não é a casa apenas a casa física, onde o lar vai se formar. Mais do que nunca, aqui ele está falando para a nossa casa íntima, né? Para o nosso coração para observarmos bem, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais. Me veio muito a responsabilidade também, nossa, como espíritas, nas reuniões mediúnicas mesmo, não é? E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E, inadvertidamente, digo por mim, muitas vezes a gente solta a palavra e solta opinião e ouve também da mesma forma de inúmeros veículos, não é? Os próximos e os distantes, que agora a coisa ficou muito mais globalizada, não é? Então, mais do que nunca, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, é passar pelo crivo, né? Pelo crivo da razão à luz do Evangelho, porque aí a gente fica mais resguardado das próprias imperfeições que a gente traz, e nos dá a oportunidade de ficarmos vigilantes para não ficar caindo, caindo, caindo em todos os momentos, né? Agora nós temos mais essa noção e isso nos ajuda muito. E aí ele começa o comentário dele dizendo que é razoável que a gente não vá impedir o próximo de falar o que melhor lhe pareça, a questão de respeito ao direito do outro. Agora, quando Emmanuel coloca é sempre essa assertiva, logo depois quando vem a adversativa, né? No entanto, porém, todavia. Então ele diz: é justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. Então, não é só quando somos os receptores, né? Receptores não, os emissores da mensagem, seja ela qual for. Quando somos receptores da mesma forma, temos de ter esse cuidado, né? O que estamos entregando para o outro vem lá do fundo do nosso coração, dentro daquilo que hoje somos, ou estamos ficando na superfície de tudo, né? Mesma coisa ao receber as mensagens em todos os setores da atividade terrestre, no curso de todas as tarefas diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter convosco, trazendo as suas mensagens pessoais. Ora, eles vêm ter conosco, mas também há essa relação de sintonia vibratória, não é? Se nós abrimos o campo para a entrada, é porque existe em nós algo também que está ligado ao outro que traz aquela mensagem, que traz aquela vibração, seja ela
positiva, mas infelizmente, em muitos casos, vibrações negativas, causando desconfortos, causando desequilíbrios, não é? Esse é portador de convite em submissão. Ora, se eu estou lutando em mim mesmo para não ser tão insubmisso, se eu sei que existe uma lei maior, não é? Então, essa insubmissão eu estou procurando diminuir. E se eu abro a porta para que venha mais insubmissão, então eu estou permanecendo nos mesmos problemas que tinha antes. E o outro é um vaso de queixas enfermiças. A questão da queixa, né, também traz vibrações negativas. Não é o não ouvir o outro. Muitas vezes a gente precisa de um ouvido amigo, não é? E a pessoa, confiando na gente, vai também colocar as suas questões. E essa troca é importante também. O problema são queixas constantes, um vaso de queixas enfermiças. Então, aí quando ele fala nesta casa aqui, a casa terrestre não se abre aos fantasmas. Então, bem concreto ainda, não é? Mais adiante é que ele vai mostrar esse sentido figurado aqui. Batem a porta, a prudência aconselha a vigilância. Então, é não deixar entrar qualquer vibração que a gente saiba que vá nos causar desequilíbrio maior. E o melhor meio de manter essa prudência é a oração antes de tudo, não é? Nesse vigiar, a oração é fundamental, propícia. Aí ele vai entrando em cada um de nós, quando ele fala do coração, porque o coração é um recinto sagrado, onde não se deve amontoar resíduos inúteis. E nós, ao longo só desta reencarnação, quantos resíduos inúteis a gente traz em nós, não é? Que precisa transformar para melhor. E aí, mais adiante, ele vai falar na casa íntima. Aí sim. Convém negar-lhe guarida ao mensageiro que não traz as características de Jesus, de caráter absoluto, na casa íntima, proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher. Ora, não é fugir ao contato totalmente, como se nós fôssemos nos afastar da sociedade, como antes se acreditava, né? Quando, na verdade, os problemas estão em nós, as deficiências estão em nós. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está mais atento e vai melhorando as condições com o que a gente vai aprendendo, a gente não vai dizer para o irmão, fora daqui, mas vai dizer algo de útil para ele e, ao mesmo tempo, para nós, não é? Mais adiante, ele vai dizer: são quase sempre grandes necessitados sob a veste falaciosa da teoria. Eu marquei isso aqui, porque ele fala a questão dos faladores, né? Muito ligados à teoria. E eu não sei porque aqui eu me lembrei agora. Eu estava fazendo estudo do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e vocês devem lembrar disso, tem uma entrevista com o Chico, né? E ele remete a um prefácio de Emmanuel, num dos livros de Humberto de Campos, em que ele fala sobre isso. Humberto de Campos vai reencarnar, né? Já reencarnou, inclusive, né? E ele diz que ele ficou muito tempo teorizando e que agora ele precisava colocar em prática algumas coisas e era necessário, então, voltar aqui à carne, né? E mais adiante, ele diz: sem feri-los nem escandalizá-los, é justo que o devotado aprendiz de Jesus lhes prodigalize algum motivo de reflexão, reflexão séria. Às vezes é um livro que você doa, assim, uma coisa assim que você nem imagina, uma frase despretensiosa, não é? Um abraço e Acho que conscientemente envolvido a fazê-lo, né?
E no final ele diz: importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. Ou seja, não é o de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor, mas se tem pontos também, como nós queremos tanto, né? E ter pontos de reflexão para que possamos agir como nós um dia agiremos com esse evangelho aplicado em nós, em nossas vidas, né? Pode falar aí, por favor. Bom, gente, tem um minutinho. Se alguém quiser fazer algum comentário, a Sandrinha veio explanando a mensagem detalhadamente, mas tem um minutinho. Bom, agora acabou o minutinho. Então a gente vai Ai, que pena. passar. Acabou o Falei, minutinho. tinha que ter Não, olhado aqui. tudo bem. Você foi explanando tudo minuciosamente. Vou agora para a renúncia. Quem gostaria de começar a leitura de renúncia? Quer começar, Solange? Está com internet boa? Pepita, eu posso ler e você comenta, tá bom? Ah, não tem muito o que comentar, mas pode ler. Tá no aquele mais como aprenderias, né? Lembrando que estão reunidos no plano espiritual, né, o Pollux, mais de uns amigos, que estão assim prestes a reencarnar, então eles se reuniram, tecendo Quem? algumas. Repita. Oi? Quem que você falou? Paulo, Pollux. Mas ele se apresentou ainda, não, né? Acho que ele já o não, Móveis acho que ainda aqui vai se já. apresentar. Acho que Não, não. pode. Não, eu acho Ele deve que falar mais sim. à frente, né? Não, eu acho que sim, porque ele tem a conversa e ele vai falar desses amigos aí. Bom, vai logo em seguida. Então, esses padres que estão desencarnados e que fracassaram em mais de uma etapa, estão se preparando para a volta, e aí é que comentário de um deles ainda. Vai lá, Solange. Mas, mas como aprenderias a humildade, mas como aprenderias a humildade com as reminiscências ativas do orgulho? Poderias acaso beijar um filho, sentindo nele a presença de um inimigo figadal? Conseguirias de pronto a força precisa para santificar pelos elos conjugais a mulher que manchastes noutros tempos, induzindo-o ao meretrício e às aventuras infames? Não percebes no ouvido terreno uma das mais poderosas manifestações da bondade divina para com as criaturas criminosas e transviadas? Concordo em que a experiência humana, para quem observou, mesmo de longe, como aconteceu a nós outros, as resplendências da vida espiritual, significa, de fato, a reparação laboriosa no seio de um sepulcro. Mas nós, meu caro Menandro, estamos desde há muito mumificados no crime. Nossa consciência necessita do toque das expiações salvadoras. A morte mais terrível é a da queda, mas a terra nos oferece a medicação justa, proporcionando-nos a santa possibilidade de nos reerguermos. Renasceremos em suas formas perecíveis e em cada dia da experiência humana morreremos um pouco, até que tenhamos eliminado com o auxílio da poeira do mundo os monstros infernais que habitam em nós mesmos. Dá uma paradinha? Dá uma paradinha ou continua? Pode parar, pode comentar se quiser, Solange. Não, vou deixar você comentar, Pepe, tá? Você fala aí, você vai nos pontos bons. Alguém gostaria de ajudar a Solange no comentário?
Quer comentar, Verônica? Para ela? Acho que aqui está continuando, né? Aquela conversa da semana passada, que um estava falando, né, que fica até atemorizado, em pânico, quando ele lembra que ele vai esquecer de tudo, né? Que aí vai chegar, igual aconteceu inúmeras vezes, vai recapitular, vai cometer os mesmos erros, né? Que seria melhor ou mais fácil se não esquecesse as experiências fracassadas, para que dessa vez eles pudessem fazer melhor, mas aí é que ele continua explicando, ele já tinha começado anteriormente, que seria muito mais difícil, né? Não teríamos condição de enfrentar, né? Aqui ele está falando, se dirigindo a ele, né? Que não teria condição de enfrentar aqueles com os quais nós nos comprometemos muito, que fizemos com que se transviasse, da mesma forma, não conseguiríamos desenvolver o amor, o perdão, se reconhecêssemos naquele que está ao nosso lado, que convive intimamente conosco, como sendo aquele nosso desafeto grave, né? Porque não eram, não são crimes a menos ou corriqueiros, são crimes, são circunstâncias muito graves. E aí ele vai falando, né, que aos poucos à medida que forem reencarnando, eles vão conseguindo sedimentar valores, né? Para que então ele coloca aqui, para que então eles pudessem morrer aos poucos, no sentido de que aquele velho homem, né, que é aquela velha pessoa, fosse morrendo aos poucos para nascer um novo, né, com auxílio da poeira do mundo, ou seja, com auxílio aí dos milênios, né? Nesse renascimento. E aí ele está se dirigindo a esse Menandro, que é um desses sacerdotes que estava fazendo esses questionamentos, que estava lá atemorizado. Que mais, Pepito? Eu acho que é isso mesmo, Verônica. Eu acho que não tem muito mais aí a comentar. É exatamente assim. Eu estava lendo isso, eu digo assim, meu Deus, eu sou um desses, porque ele vai falar exatamente, você vê que ele sendo um fracassado, a argumentação dele é muito lúcida, a argumentação dele é muito coerente, doutrinariamente falando. Então, a teoria ele conhece. Aí vem o lance da página inicial que a Sandrinha colocou. A teoria ele conhece, porém, chegar aqui foram fracassos reiterados, ou seja, porque as tendências nossas, esse que é o problema, aqueles hábitos que estão assim enraizados, cristalizados pela repetição, eles não se dissolvem automaticamente. O próprio Emmanuel tem uma mensagem que agora não me lembro onde exatamente, mas que ele é claro quando ele diz que nós gastaremos quase um tempo semelhante para dissolver essa cristalização desses hábitos ao tempo que levamos para consolidá-los. Então, a coisa é como dizia Sandra na prece, hoje a gente não tem mais aquela ilusão que, que eu mesma já tive, né, de achar que, nossa, você acha que está muito bem, que como se aquela pessoa já tivesse ficado lá atrás, mas eis que de repente ela ressurge das cinzas em atitudes que você diz, nossa, por que que eu tomei essa atitude? Por que que eu fiz isso? Que aí a consciência já te, não é? Então, eu vejo que é importante essa colocação dele, porque você diz assim, olha, como é que uma pessoa com esse entendimento todo fracassa? Como é que ele fracassa? Porque chega aqui, tem um esquecimento, que é importante, necessário, que ele vai dizer que é uma das maiores dádivas que a gente tem, né? Senão a gente não conseguiria nos reharmonizarmos com os nossos adversários, não conseguiríamos, né, transformar o ódio em amor, mas, por outro lado, olha, é difícil essa edificação. Mas, uma vez ela consolidada, não temeremos mais.
quando essa consciência divina brilhar em nós, não esqueceremos mais. É, no Memórias de um Suicida, que a gente está lendo, por isso que está fresco, o espírito que, o orientador, né, um daqueles orientadores, daqueles setores lá, quando está falando com o grupo lá, orientando, ele vai falar que é uma das dádivas maiores que nós podemos ter da providência divina, aí ele vai falar da consciência e da memória. E da consciência, porque na consciência é que seria que está aquele halo divino do Criador. É ali que o Criador nos fala, do fundo, nos fala no íntimo, na consciência. Então, a posse de uma consciência, dessa capacidade nossa de reflexão, de escolha, de memorização, ele coloca como das dádivas mais preciosas que o Criador, com que o Criador nos dota. Eu achei aquilo assim bem impressionante, porque tem horas que você não para refletir sobre isso, sobre o poder da consciência. E a consciência como ali que estaria essa essência divina que fica, digamos, entulhada, né, sufocada ainda pelos nossos interesses mundanos, interesses passageiros, né? Mas é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa disso aí? Isso, Não? estava pensando na semana passada, mas esse esquecimento que eu acho que é causado até pelo essa mergulho na carne, né? Uma coisa que acontece, não acho que seja uma coisa programada, né? Acho que isso aí é uma coisa quase que inerente. É exceção quando nós lembramos, né? Que com Ivone foi absolutamente o contrário, né? Charles fazia questão que ela vivenciasse, que ela lembrasse e que não iria poupá-la de recordações para que ela não Caísse. fracassasse novamente, né? Então, acho que tem determinadas situações que esse esquecimento, às vezes, é afastado, né? É. Mas aí você veja, ela trazia méritos para isso, por outro lado, ela trazia uma tarefa que ela diz que não era missão, que era um dever. Então, e eles querem que ela. Então, por isso que a vida dela foi um eterno rosário de sofrimentos, de penúrias. E aí será que a gente aguentaria isso? Não é? Mas essas penúrias era para que elas tivessem em sentido de alerta permanente. Porque pode reparar, não sei se com vocês isso acontece, mas todos que já tivemos momentos assim cruciais na nossa vida, eu digo assim, momentos difíceis, não é assim um momento só de uma crise financeira, não é isso. Momentos difíceis emocionalmente, moralmente. E aí nesses momentos, gente, a gente fica meio que com sintonia, o Wi-Fi fica ligado direto. Você está em conexão ali mais permanente com a espiritualidade maior, você está em prece contínua, você não dá espaço para certas é, conversas, você não dá espaço para certos pensamentos. Aí as coisas se estabilizam, aí a gente relaxa, dá uma calma, aí você senta um pouquinho no sofá, aí pronto, danou-se, não é? Sentar um pouquinho no sofá é a maneira figurada de dizer que a gente se desarma, você, a prece já não é aquela coisa contínua, da onde se deduz, pelo menos eu acho que se deduz que se a gente estivesse nessa, né, conexão mais permanente, nesse estado, né, de prece, de reflexão mais aprimorada, a gente falharia menos, cairia menos. Porque a vida fácil nos apega ao mundo, às coisas que o mundo nos oferece. Não é? A situação fácil, aí a gente vai, coisa. E as dificuldades nos fecham para o mundo. Muitas vezes você pode estar no meio da maior glamour e você está recolhido, voltado para
para essa busca do divino, porque você sente falta, né? Eu acho que é muito importante isso. Bom, quer continuar então a leitura aí, Verônica? Tem a Ana, tem a Rosana ainda para ler. O amigo pareceu meditar aqueles conceitos profundos e, dando a entender que se convencera, interrogou com atenção, encaminhando a palestra para outros rumos. Quando se verificará nossa localização definitiva nos fluidos terrestres, com vistas à nova experiência? A qualquer momento. Como sabes, muitos dos nossos já partiram, os benfeitores de nosso destino, que advogaram a concessão de novas oportunidades ao nosso esforço remissor, já nos enviaram a mensagem derradeira, desejando-nos realizações felizes nos trabalhos futuros. Nesse instante, sucedeu qualquer coisa que o grupo de almas sofredoras e esperançosas não conseguiu perceber. Uma forma luminosa descia do plano constelado, semelhante a uma estrela desprendida do imenso colar dos astros da noite, que agora se caracterizava pela sombra mais envolvente e profunda. Quase ao tocar no centro da paisagem escura, tomou a forma humana, embora não se lhe pudesse determinar os traços fisionômicos, tal a sua auréola de ofuscante esplendor. No entanto, como acontece no círculo das impressões humanas, condicionadas às necessidades de cada criatura, nenhum dos circunstantes lhe registrou, de maneira absoluta, a presença generosa, senão mediante uma íntima alegria, permeada de santas esperanças. Ninguém poderia definir o sentimento de bom ânimo que estabelecera de modo geral. Elevada perspectiva de vitória no porvir palpitava agora nas conversações. Alguém declarou que naquele instante, por certo, estava descendo novas bênçãos de Deus sobre o grupo antes receoso e abatido. Menandro e Pólux, os dois amigos cuja palestra foi particularmente registrada, salientaram a sublime alegria que lhes inundava o coração, e o mais santo entusiasmo perdurou entre todos até que a pequena assembleia se dissolveu em meio a comovedoras despedidas e compromissos sagrados. Pólux, todavia, ainda ali ficou longos minutos a meditar na magnanimidade do Altíssimo e na magnitude do porvir. Não percebia a presença da sublime entidade envolta em luz, que se conservava ao seu lado em atitude carinhosa, mas profundas emoções se lhe apoderaram do espírito, conduzindo-o às reminiscências do pretérito remoto. Naquele instante, sentia-se tocado por sentimentos intraduzíveis. Por que razão havia caído tantas vezes ao longo dos caminhos humanos? Numerosas lutas sustentara a fim de unir-se a Deus para sempre, por intermédio do amor purificado e divino. Experiências laboriosas haviam empreendido no Evangelho de Jesus para servi-lo em espírito e verdade. Contudo, na luta consigo mesmo, as paixões subalternas sempre saíam vencedoras em sinistros triunfos. Em que constelação pertenceria Alcione, a alma de sua alma, a vida de sua vida? E recordava, Verônica, não era melhor dar uma paradinha? É nossa, porque já é porque é veio, longo, né? é muito longo, e aí já tem bastante coisa para você Ah. falar. Então, esses dois, né, que é o Menandro e o Pólux, estavam terminando da conversação e parece que o Pólux conseguiu convencer aquela alma lá, que é o Menandro, que estava mais titubeante, estava mais na dúvida. E aí, quando ele perguntou quando que seria, né, a localização definitiva, quando se daria, ele informou que a qualquer momento, porque alguns outros já tinham partido, né? E aí, nesse instante, chega
naquele grupo ali, pelo que eu entendi, pelo menos eu não li mais, né? Mas pelo que eu entendi, por enquanto, são só desses dois. Uma forma luminosa que parecia ali não ter nem a forma humana ainda, ou se tinha, né? Não estava, não se materializou, não se mostrou totalmente, e nem foi por eles percebida, tamanha envergadura espiritual que deu para ser sentida, né? Mas não deu para ser percebida. Ela tomou a forma humana, embora não se lhe pudesse determinar os traços fisionômicos, né? Não foi, embora tenha a forma humana ali naquele momento, não foi a forma humana completa, com traços, fisionomias, assim. Mas foi percebida e nesse instante eles foram que meio que envolvidos num sopro de alegria, de entusiasmo, de esperança, né, de acreditar que dessa vez eles iriam conseguir vencer. Então deu um ânimo, né? Deu um sopro aí de esperança e eu fiquei pensando quantas vezes isso também não terá acontecido com a gente, né? Que em determinados momentos, às vezes, a gente está mais desanimado, mais desesperançoso e em determinada momento a gente recebe como se fosse um sopro de ânimo, de alegria, de esperança, e nem nos damos conta, por exemplo, que alguém, né, não vou dizer uma Alcione, mas alguém, né, algum daqueles que também, de uma certa forma, velam por nós, se achega perto de nós sem que a gente perceba ou identifique quem é, mas que infunde na gente essa vontade, esse ânimo, não, de da próxima vez acertar, e foi o que aconteceu com ele. E aí eles se despedem, né? Parece que, pelo que eu estou aqui, parece que era uma pequena assembleia. Então, eu acho que não devia ser somente esses dois, devia ter outros Não, espíritos, é um grupo, é é, realmente um grupo. nessa mesma circunstâncias, né? Sim. Essas almas mais sofredoras, mas que apesar de serem sofredoras, de terem errado muito, já entendem, né? Já estão dispostas a compreender, né? O tentar trilhar o caminho correto. E aí, Pollux começa a fazer uma análise consciencial, né, do passado, como ele pôde errar, tentava antes, né, seguir, disposto a servir a Deus, né, com a verdade, com a sinceridade, mas que quando reencarnava, quando voltava à Terra, sempre os interesses do mundano saíam vencedores, né? E que agora eles estavam mais imbuídos nessa tentativa mais esperançosa, nessa tentativa de realmente mudar. Complete aí. Não, acho que ele faz o questionamento aí nesse momento. Onde estaria Alcione, a alma de sua alma, a vida de sua vida? Né? Então, ele fala desse espírito, né? Que a gente vai ver que é o espírito que aparece ali, que ele não é visto pelo halo de luz, como a Verônica falou, a, é, tal a sua auréola de ofuscante esplendor. Né? Então, é por isso que eles mas eles, de qualquer maneira, eles não viram nem o espírito, nem a luz, não viram, só sentiram, né? Só sentiram, Sentiram. dado a condição deles, né? E aí a gente vai ver, né, que esse nosso amigo, que agora foi apresentado, que eu falei dele antes, Pollux, e vai ser o nosso Ciro, que a gente traz lá de 50 anos depois. A Alcione vai ser a nossa Célia, o que comprova que, digamos, entre 50 anos depois e a nossa história, eles viveram várias etapas tentando, digamos assim, você vê que ele teve várias encarnações como padre. Ele diz nas últimas etapas, então ele pediu para ver como padre, né? Que ele diz assim, ó, Aonde você leu experiência. isso? Eu não achei, não. Está aqui, experiência laboriosa havia empreendido no Evangelho, para servir aqui, peraí. Está aqui, ó. Por que razão havia caído tantas vezes ao longo dos caminhos humanos? Numerosas lutas sustentaram a fim de unir-se a Deus para sempre, através do
amor purificado e divino, experiências laboriosas, havia empreendido no Evangelho de Jesus para servi-lo em espírito e verdade. Contudo, na luta consigo mesmo, as paixões subalternas saíam vencedoras em sinistros triunfos. É, eu não sei se aqui ou um pouco mais para frente, Verônica, Engraçado, né? porque Que quando havia ele caído. Ele fala que ele havia pedido para vir como padre deve ser mais à apostólico, frente. deve ser mais à frente. Mas aqui ele deixa falar dessas inúmeras etapas em que ele havia pedido para vir para trabalhar para Jesus. Então, é a nossa proposta. Somos nós, olha nós aqui, queremos ter trabalhadores do Cristo. Nós aqui. Será que estamos fazendo o trabalho certinho? Será que a gente está realmente fazendo esse trabalho? Porque vir para trabalhar com Jesus e não sermos cristãos é que é o grande problema. Então, ele deixa claro que ele tem essas várias etapas. Eu acho que vai ser mais para frente, Verônica, como eu li, mais para. Mas é aqui nesse trecho ainda que ele fala. Ah, sim, ele vai falar agora, Verônica. Vai ficar no pedaço que você não leu, ele vai falar agora, esse pedaço. E engraçado que quando a gente lembra da experiência dele como Ciro, pelo menos assim, de um modo geral, foi uma experiência, pelo menos essa é a impressão que eu tive, né? Foi uma experiência muito exitosa, né? Em que Eu estava ele pensando realmente, exatamente nisso, Verônica. né? Que ele deu testemunho, é, pelo menos a princípio, assim, o que o livro conta, né? O livro não conta a vida dele como um todo, mas deu uma experiência, deu um testemunho bacana. E Ele como que vai as mencionar, coisas oscilam, né? ele, ele vai mencionar que em alguns momentos ele teve um desempenho, digamos assim, favorável, em alguns momentos, mas não era consolidado. E a gente não pode esquecer que naquele momento, apesar da prova muito áspera, né, que ele estava vivendo, ele estava ladeado por Célia e por Nestório. Ele como pai, ali sustentando, e pelo convívio com aqueles cristãos fervorosos que estabeleciam um halo de sustentação vibratória, digamos assim, aquilo era contagioso, né? Porque o bem também contagia. Então, ali, ele não, a gente não se dá conta, mas a Célia, embora ele queria mostrar o melhor para ela, mas na realidade era ela que o infundia a despertar o seu melhor. Não era dele, ela que o estimulava a ser o seu melhor. E aí tinha o Nestório, e tinha os cristãos, e tinha todo uma, digamos assim, com aquele evangelho ali muito efervescente ainda. E ali ele foi satisfatório, né? E ela, digamos, ali o sustentando, aí ele foi corajoso também, foi. Mas aí depois, quando ele não tinha, aquela tal história, né, Verônica? A gente está começando a andar. Mamãe segura daqui, papai segura, ou papai cair, segura ali, tá ali. Aí a criança faz uma série de proezas que ela pensa que ela já é ela. Ela já, quando na realidade são os tutores que estão ali amparando e que permitem que ela realize uma série de coisas que ela não conseguiria realizar. Mas aí na hora que o pai e a mãe saem, ou o tutor sai, aí a criança, pronto, despenca, bate, sai, né? E aí ela percebe que não consegue. E espiritualmente falando, é a mesma coisa. A gente, olha, quantas e quantas vezes, ó, a gente está no mundo maior, tem o caso de uma irmã que entra num processo de uma obsessão tão violenta, aquela coisa toda, e aí o que que acontece? Enquanto ela estava no ambiente familiar, com a proteção dos pais, que deveriam, de alguma maneira, ter uma vibração mais elevada, a obsessão não se manifestou. Quando ela casa e vai com o marido, chega o primeiro filho e chegam as dificuldades, ela se rebela e aí entra num processo violentíssimo de uma obsessão praticamente sem. E aí o orientador
né, vai dar essa explicação. Então, a gente às vezes pensa que, nossa, aqui eu estou sendo super corajoso. Mas por que está sendo corajoso? Quem é que está te insuflando essa coragem? Quem é que está te dando essa sustentação? E quando sozinhos, como somos? E aí vem o teste. Primeiro a gente. Por isso que eu digo, enquanto a gente conviveu com o Chico, e enquanto estava ao lado do Chico, não fez certas besteiras. Se empenharam, iam lá, conversavam com ele dava aquela injeção de ânimo, de coragem, ararã. Chico foi embora, a luz foi embora, porque era dele. Aí as pessoas desandam. Aí você vai dizer, nossa, desperdício? Não. Aí vamos ser nós. Mas isso daí realmente é para. Não é assim. Mas a coisa é assim, é meio desencorajadora. Não é desencorajadora, mas é. Gente, Oscila, né? Eu confesso que eu fiquei assim meio, poxa, pois é. Aí, e você vê que ela continua, pelo jeito, ela não desceu. Agora ela vai descer de novo, com o mesmo nome de Alcione, por isso que eu falei, estava dando aqui trocando, tricotando com Verônica e Sandra, acho que a Bia tinha entrado, falando que eu achava que a Alcione, na realidade, era a bisavó dela nessa encarnação. Mas, quer dizer, que ela Ah, já então, teve outras. então ela Hã? já reencarnou antes disso. Você vai ver, olha só, ela teve várias encarnações, ele está perguntando por ela, com o nome de Alcione. É. Ela ainda não reencarnou para essa história aqui, não. Ela ainda está no plano espiritual. Mas ele a conhece como Alcione. Aí você vai ver a Madalena Villamil, né, que é a nossa Alba Lucínia, mil peripécias, sofrendo mil peripécias, engravidando. E a mãe dela diz para ela assim: filha, não poderei, não viverei para ver o fruto desse amor. Mas quando nascesse, eu queria que você colocasse o nome de minha mãe, Alcione. E como esse grupo está todo entrelaçado, o que você supõe? Que a Alcione está voltando ali. Está voltando ali. Porque o Pollux a lembra não como Célia, a lembra como Alcione. E ali, aquela mãe diz assim: olha, eu queria que você desse o nome para esse fruto do amor, o nome de minha mãe, Alcione. Aí eu parei para pensar, falei: opa, espera aí, gente. Aquilo ainda não reencarnou, mas ela já está retomando o nome. Ela provavelmente foi a bisavó dela. Depois, isso, isso aí é fofoca espiritual, gente, mas tem tudo a ver, né? Em algum momento ela assumiu esse nome. E aí, como a gente sabe que esse grupo familiar está vindo, né, séculos após séculos, se reencontrando em posições diferentes, dá para você perceber de qualquer maneira quanto ao fato de que ela já reencarnou outras vezes, tanto é que ela tem esse nome já no plano espiritual, porque isso aí não há dúvida. Fala, Babi. não, já. Não, eu achei que você ia falar alguma coisa. Bom, quem é que tem condições de ler? Quer ler, Ana? Não sei quem é que quer ler. A Maria das Graças está fechada. Rosana, não sei se ela quer ler, está tomando um cafezinho, um Posso ler um chá. pouquinho? Tá bom, Posso ler um pouquinho? pode, Ana. E recordava as renúncias e sacrifícios dela em prol da sua redenção, lembrando que se a sua alma de santa estava sempre repleta de abnegação, ele por si fora quase invariavelmente frágil e vacilante, agravando os próprios fracassos. Principiara de alguns séculos a tarefa de resgate e aperfeiçoamento sob as claridades do Evangelho de Jesus Cristo. Procedera nobremente até certo ponto, mas, no instante de coroar a obra para a vida eterna,
caíra miseravelmente como criminoso comum. Desesperara-se, chafurdara-se no lodo cruel. A revolta, porém, agravara-lhe as penas íntimas, compelindo-o a ceder ante o cérebro a- apertado de O novas cerco tentações, apertado. poder de novas tentações. Rememorava agora a figura da alma bem-amada, com lágrimas de amarguroso enternecimento. Sua memória parecia mais lúcida, a sua retina espiritual desenhavam-se os séculos transitórios. Alcione, sempre pura e devotada, ele sempre incorrigível e cruel. Nas últimas experiências, havia pedido o hábito de sacerdote do catolicismo romano, desejoso de entregar-se ao ascetismo regenerador. Preferiria tentar o esforço de abster-se das comodidades santas de um lar, a fim de sofrer o insolamento e as necessidades profundas do coração, buscando gravar no espírito com o ferrete de padecimentos íntimos o amor acrisolado e fiel. Mas, nas recapitulações perigosas, tal propósito falhara sempre. Conspurcara os santuários, traria os deveres santos, esquecera os compromissos sagrados e saíra novamente do mundo como criminoso review. Pollux considerou os erros do passado ex execrável e, permitido pelas angústias da consciência, começou a chorar. Vamos parar aí, Ana. Ana, Todo dá uma parada. Pode já, comentar. já dei. Eu entendi aqui toda a leitura, mas eu prefiro que você comente, tá? Eu Então, eu prefiro. vou, para não ficar só eu falando, alguém gostaria de comentar esse Sim. trecho? Sandrinha, Verônica, que começou a comentar, que aqui é a complementação daquilo que você estava falando. Vocês querem comentar? Pode falar, Sandrinha, já falei demais. É, o que vocês estão dizendo é uma continuidade realmente. E aqui é a comprovação, quando ele fala, não é, que Alcione, sempre pura e devotada, ele sempre incorrigível e cruel. Nas últimas experiências, olha o plural, havia pedido o hábito de sacerdote do catolicismo romano, desejoso de entregar-se ao ascetismo regenerador, o que é uma coisa ilusória, não é? Porque se o ascetismo religioso desse algo tão positivo para nós, nós que com certeza já levamos, né, esse hábito, seja de padre ou de freira, né, o que for, nós também claudicamos, não é? Falhamos. E o isolamento, esse insulamento de que ele fala, quanto tempo se levou, né? Vamos pensar na escolástica, né? Quanto tempo se levou para que a pessoa ali investida daquela túnica, vamos dizer assim, né? Ela se considerasse resolvida muitas vezes. Mas lá no íntimo, quanta coisa ainda revolvendo, não é, dos nossos erros do passado que gritam. Porque viver longe da sociedade é igual a lei da sociedade que está lá no livro dos Espíritos, né? Você vive isolado, é como se você tivesse com o escudo te protegendo, como se os outros é que fossem até o problema, não é? Para você se melhorar, se tornar santo, na verdade não é. É justamente nessa refrega, não é, com a convivência com o outro, que a gente vai, tipo, se testar mesmo e aprender a conviver e a se tornar melhor.
observando o que há de bom no outro, não é? E procurando transformar a gente, porque se afastar já vimos que não deu certo, né? Não deu certo. Inclusive, aqueles ainda têm até, a codificação traz muito bem isso. E aqueles que estão isolados, mas buscando o bem, não é? O bem, aí tudo ótimo, são aquelas não esqueço o nome daquela designação religiosa, em que elas ficam realmente ali costurando, trabalhando para os pobres, doando lá tudo de bom, aí é diferente. Mas se isolar para dizer que você conseguiu superar-se nas suas deficiências, nos seus erros, a gente já viu que não adianta, né? A gente precisa, sim, esse isolamento nosso, que não é esse isolamento de que fala aqui, quando você vai para o teu quarto, né, como está lá no Evangelho, quando você vai meditar, quando você vai orar, quando você se afasta um pouco do burburinho do dia a dia, isso é excelente para nós. Realmente é, porque ficamos envolvidos naquele corre-corre do dia a dia. Quando você se afasta um pouco, ai, é uma musiquinha boa de longe que te acalma, né? Aí você entra mais facilmente em contato com a espiritualidade superior que vive nos ajudando, a verdade é essa, né? Eu acho muito importante isso que ele diz aqui, e também quando ele fala claramente, ele conspurcar os santuários, trair os deveres santos, esquecer os compromissos sagrados, sair novamente do mundo como criminoso revel. E, aliás, o grupo todo, não é? Esse grupo que está reencarnando, eles se consideram, o remorso bateu, isso já é uma coisa positiva para nós espíritos, né? Quando o remorso bate a porta do nosso coração, é porque a gente já começou a acordar para a belezinha que a gente não é. Então, é preciso recompor os valores. Aí, eles já estão nesse ponto. Isso também não quer dizer que não vá falhar, porque até o final, aquela mensagem que eu nunca consigo achar qual é, Emmanuel diz bem isso, né? Até o finalzinho dos quilômetros aí da nossa caminhada, a gente pode falhar lá na frente, né? Agora, que é muito melhor você já estar com essa consciência, sem dúvida que é. Não quer dizer que não vai falhar, né? E aí, essa consciência que aflora, quando volta ao esquecimento do passado. E aí é que vai ter a verdadeira tomada naquilo que ele se afiniza, né? É o que acontece com cada um de nós, né, gente? Então, Sandra, aqui ele deixa também claro, porque quando ele diz assim, preferira tentar o esforço de abster-se das comodidades santas do lar a fim de sofrer o insulamento e as necessidades profundas do coração, necessidades profundas do coração. Então, se ele, digamos assim, ingressando, digamos, na congregação religiosa, com acesso aos textos, né, que nem todo mundo tinha acesso, mas eles tinham uma outra cultura, tinham um outro nível de conhecimento. Se ele abraçasse, resolvesse seguir, ele daria um passo à frente. A gente não pode esquecer do Memórias do Padre Germano, maravilhoso. A gente não pode esquecer do Padre Manuel da Nóbrega, a gente não pode esquecer do Anchieta, não pode esquecer do próprio padre que vai surgir aqui, que é o próprio Emmanuel. Então, quando há padres que realmente pedem para vir nessa condição, né, de ascetismo, se privando de tudo para viver para a coletividade, e quando eles conseguem, olha, eles dão um salto enorme. Só que ele pediu isso para dar o salto, mas aí ele não estava devidamente maduro e aí ele falha de novo, né? Então a gente tem que ver. Deixa eu tirar esse som aqui que tá da mensagem chegando aqui. E aí eu estava me lembrando aqui da série também, daquela trilogia da Ivone, em que Luiz do Narbonne, ele que comanda
ali aquela matança de São Bartolomeu, e que vai até lá às margens, acho que é do Reno, não me lembro mais, já quase fronteira com a Alemanha, para trucidar toda aquela família extremamente devotada, extremamente evoluída, extremamente, né, cristãos de verdade, porque eles eram protestantes, né? E é colocado depois, na avaliação do texto, que quando ele depois em espírito vai conhecer o local, a família estende os braços, ele meio que foge, mas a família diz assim, não, venha, você é um de nós, você é um de nós. Ele havia pedido para vir longe da família, tendo mais dificuldades para dar um passo à frente, mas distante daquela família que era toda amorosa, que era toda cristã. Então, se ele estivesse ali no meio, certamente ele também seria um cristão ali devotado, impulsionado por aquele fervor daquele pai, né? Dizem que era o doutor Bezerra de Menezes, por aquele irmão que era o Charles, né? Eles ali todos, a família toda, ela vivenciava aqueles saraus religiosos, aqueles cultos, aquela coisa toda. E ele pede para vir distante, para tentar dar um salto, vivendo as privações, e ele não consegue. E é mais ou menos o caso dele. Então, a gente, às vezes, é distanciado do grupo para você ter uma experiência, digamos assim, mais apertada, mais dar testemunhos maiores, e a gente pensa que já está maduro e não estamos maduros. E a gente não quer, em maneira nenhuma. Eu sei que, olha, hoje certamente muitos irmãos vinculados à Santa Madre Igreja estão conosco. E em momento nenhum quero deixar que estou fazendo crítica, até porque eu sei que fiz parte dessa irmandade, né? E que também não fui feliz no desempenho do meu compromisso perante o Cristo. Então, eu acho que, e provavelmente, como você falou, Sandrinha, todos nós aqui temos nossos vínculos com o seminário, com as experiências infelizes em que nos propusemos a trabalhar em nome do Cristo, para o Cristo, e acabamos trabalhando para atender os nossos interesses, né, a busca de poder. Quantos de nós buscamos a igreja pelo poder que ela poderia nos oferecer, pelas condições, né, de evidência que ela poderia propiciar, pela cultura que ela poderia nos dar? Quantos de nós? Então, quero deixar claro que em momento nenhum estamos fazendo aqui uma reflexão que é a meia-culpa, né, que é nos colocando exatamente também nessa condição. Mais alguém quer falar mais alguma coisa aqui? Rosana, você pode ler? Acho que dá para ler um pouquinho mais. 13 minutos. Está me ouvindo? Vamos. Então, onde estava Alcione, que parecia estranha às suas desventuras? Muitos anos haviam decorrido sobre as suas peregrinações como espírito desolado, entre remorsos acerbos, e nunca obtivera a dita de lhe beijar as mãos carinhosas e benfeitoras. De quando em quando recebia-lhe as mensagens de incitamento e conforto sagrados. No entanto, não conseguia saciar a saudade torturante, nem evitar o próprio desalento do espírito caído ao resvaladouro das amarguras cruéis. Em palestra com os amigos, Paulo encontrava sempre poderosos argumentos para convencer os mais rebeldes ou consolar os mais tristes. Suas vastas reservas de conhecimento conferiam-lhe recursos espirituais que os demais não possuíam. Contudo, naquela hora da sua eternidade, sentia-se profundamente só e desventurado. Sob o jugo de atrozes recordações, sentindo que o instante de retorno ao orbe terráqueo estava próximo, procurou o refúgio caricioso da oração e murmurou baixinho, de olhos erguidos para o alto: Jesus, mestre querido e generoso,
Concedei-me forças ao coração enfermo e perverso. Dignai-vos cerrar os olhos para as minhas fraquezas e vede, Senhor, quanto sofro. Fortalecei minha vontade vacilante e, se possível, meu Salvador, dai-me a graça de ouvir Alcione antes de partir. É que pare ou continua? Eu acho que antes de começar a conversa, você pode parar, mas pode pegar esse outro parágrafozinho Uhum. aí. Mas a essa evocação direta da bem-amada, o pranto lhe embargou a prece comovedora e dolorosa. Em atitude humilde, baixou os olhos nevoados de lágrimas e soluçou discretamente, como se estivesse envergonhado da própria dor. Não pode comentar, senão não vai dar tempo. Bom, aí mostra ainda, né, a tristeza dele, quase um desespero, né, por não ter contato, ou que não ter, não sei quanto tempo, né, contato ou notícias da Alcione. E eu acho também que na, na expectativa, né, de voltar ao corpo na Terra, ele desesperado, né, pede a Deus que o fortaleça e que, se for possível, né, que ele possa ouvir a Alcione antes de reencarnar, né? Não é isso? Acho que foi isso que eu Isso, entendi. é isso, é isso. E, pois é, então E pode aí ele continuar. vem nessa outra, quando ele fala em palestra com os amigos, Pollux encontrava sempre poderosos argumentos para convencer os mais rebeldes ou consolar os mais tristes. E ele vai falar que suas vastas reservas de conhecimento conferiam-lhe recursos espirituais que os demais não possuíam. Ou seja, apesar de desencarnar como fracassado, como criminoso revel, ele ia armazenando, digamos assim, intelectualmente, ele tem certeza dessa doutrina do Cristo. Ele tem certeza desse amparo. Ele ele não duvida disso. Ele é espírito, ele sabe, digamos assim, ele vem há séculos tentando trabalhar para o Cristo. Espiritualmente falando, ele tem essa lucidez. Mas o problema é que ainda não tem, como ele diz na prece dele, dignai-vos cerrar os olhos para as minhas fraquezas e vede, Senhor, quanto sofro. Fortalecei minha vontade vacilante e, se possível, né? Ele vai pedir a coisa. Mas aí a vontade vacilante para os sacrifícios é que é o problema, gente. Então, as pessoas que conseguem desenvolver a disciplina, gente, olha, está dando um passo à frente. A disciplina, né? Porque a vontade é um exercício de disciplina. O exercer a vontade. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? É importante também, logo de início, quando Rosana iniciou, muitos anos haviam decorrido sobre as suas peregrinações. E ele queria a proximidade de Alcione, né? Mas aqui vem, de quando em quando recebia ele as mensagens de incitamento e conforto sagrado, ou seja, de forma indireta, né? Sim. Diretamente ele não conseguia, ele não tinha o direito, né? Isso. Mas, Sandrinha, olha, E um amor que que supera amor que tudo, transcende tudo, tudo. os milênios. E a pessoa falhando, caindo, falhando. Gente, é isso que é o nosso consolo. E Falhando, mais adiante caindo, ela vai dizer, né? tropeçando. Alma de minha alma, né? Sim, ela vai dizer mais ainda, ela vai dizer E uma coisa muito mais mais. funda, criados no mesmo halo, né? No mesmo, É. é, é algo mais. Bom, gente, vamos recapitular daqui na próxima, nesse instante, porque aí fica mais fácil para lembrar. Uhum. Babi, coloca uma dessas músicas aí do Sardinha para. Já está Você tocando, colocou. tá ouvindo? Não, mas agora coloca um pouquinho mais alto para a gente.
nesse momento, nós damos graças a Deus pela oportunidade que nos concede para nos reunirmos em seu nome e em conjunto podermos fazer essas reflexões, mergulhando em nossas consciências, percebendo as nossas fragilidades. Nos identificamos com esse personagem, porque temos a certeza, Senhor, que também nós perambulamos há milênios em busca da água que oferecestes à samaritana. Também nós, Senhor, ingressamos na congregação do sacerdócio, na esperança de trabalhar para Ti, e, no entanto, também nós falhamos, trabalhando para o mundo e para nós, em Teu nome, Senhor. Maculamos a Tua doutrina, apagamos a esperança dos corações mais simples. Talvez tenhamos enganado almas confiantes a Ti. Certamente conspurcamos também o Teu nome. E aqui estamos agora, sob a tutela dessa doutrina de luz que tira o véu, que não permite que tenhamos ilusões, que não permite que nos escondamos, atribuindo responsabilidades a outrem, que nos mostra que somos nós, os artífices da nossa desdita ou da nossa felicidade. E aqui estamos, nesse momento, gratos, muito gratos, Senhor, pela paciência que tens com todos os rebeldes como nós, pelo amor com que nos envolves, dando-nos sempre mais uma oportunidade para que nos reergamos e caminhemos verdadeiramente para Ti. Quantas vezes, no silêncio do claustro, de igrejas pomposas, apelávamos para Ti, para atender os nossos caprichos, nossa ânsia de poder, nossa ânsia de conquistas materiais. Agora, Senhor, Te buscamos de outra maneira, sem tronos, sem títulos. Te buscamos, Senhor, agora, querendo Te encontrar, Te pedindo que laves a nossa alma, a nossa consciência, o nosso coração, despindo-nos para que nos vejas e vejas também a nossa ânsia de vencer a nós mesmos, de vencer as nossas tendências inferiores, a ânsia que temos de um dia sermos bons, sermos simples e pacíficos, amorosos e compreensivos. Abençoa todos os irmãos
companheiros nossos que hoje foram trazidos para estar conosco, participando dessas reflexões, para compreender, Senhor, que a tua grandeza é a simplicidade, é a humildade, está no perdão, está na capacidade de amar. Que Jesus abençoe a todos. Que Maria possa cobrir-nos com o seu manto de luz, fortalecendo-nos à vontade, fortalecendo-nos a determinação de nos melhorarmos. Que assim seja. Babi, você tem que fechar aí. Tudo bem, eu vou